Vamos lá, muito boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Só notificando alguns grupos aqui para que nós possamos aí dar início à nossa live, né? Nossa live de sexta-feira, onde eu estou trazendo aqui muitas novidades para todos vocês, tá? Só queria um feedback de vocês para saber se está tudo direitinho aí, se vocês conseguem me ouvir direitinho. Não estou vendo o chat de vocês, né? Deixa eu ver aqui se aparece os comentários. Beleza, está aparecendo aqui agora os comentários de vocês. Quero um feedback aí para saber se está tudo direitinho aí, se o som está chegando direitinho para vocês, se a transmissão também está tudo ok, para que possamos aí fazer uma live de muita qualidade para todos vocês, tá bom? Então preciso de um feedback enquanto os outros grupos estão sendo notificados aí da nossa live de hoje, tá bom? Boa noite, Eduardo, tudo bem com você? O Reginaldo também está entrando aí, falando que está tudo ok, que bom, muito feliz aí, né, por estar mais uma vez aqui com vocês na nossa live, muitas novidades aí. Espero que vocês possam anotar tudo aquilo que eu vou comentar, tudo aquilo que eu vou mencionar na live aqui com vocês, porque com certeza vai fazer muita diferença aí para a vida profissional de vocês, para a carreira de vocês, principalmente aí a galera que está vislumbrando uma aprovação em um concurso público, né? O nosso canal aqui ele tem esse objetivo de fazer com que o maior número de pessoas sejam aprovados aí nos concursos públicos, mas obviamente que você consegue carregar todas as informações e ensinamentos que nós passamos aqui para outras áreas da sua vida, tá? Então isso que não se restringe à parte de concursos públicos, tá bom? Bem, então o pessoal está entrando aí, a Mirella está chegando, o Ramon também, a Aline, seja muito bem-vinda, Aline, tá bom? O Daniel também está aí. Que legal, que bacana, tá? Se vocês também puderem compartilhar esse vídeo lá com seus outros grupos de estudos também, tá? É sempre interessante a gente compartilhar conhecimentos, tá? Quanto mais conhecimento a gente compartilha, a gente acaba recebendo mais, tá? Isso é uma lei divina, digamos assim, tá bom? Como você pode ver aí, o título que eu coloquei aí para a nossa live é em que eu tenho errado. Esse é o questionamento que nos últimos dias eu tenho recebido muito, principalmente após a divulgação do resultado final do concurso Petrobras 2023.2, né? Resultado que saiu há 2 semanas atrás, aí, o resultado final. E eu tenho recebido muitos questionamentos, né? E eu decidi trazer aqui a vocês, ou para vocês, alguns pontos que eu acho cruciais, que com certeza fizeram e fazem e farão toda a diferença para aqueles que serão aprovados em concursos públicos futuros e aqueles que não serão aprovados, tá? Então eu gostaria que vocês anotassem tudo aquilo que eu vou falar aqui e levasse consigo aí para a sua vida, porque você vai ver que vai fazer toda a diferença, tá? É o que eu costumo dizer. Os concursos públicos, eles não são elaborados para as pessoas com uma maior capacidade intelectual, digamos assim, para as pessoas mais inteligentes. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e não conseguir uma aprovação em concurso público. Por quê? O concurso público ele é feito para as pessoas que possuem ali um poder de raciocínio muito rápido, né? A pessoa que vai com uma melhor estratégia para a sua prova. As questões das provas são elaboradas com esse intuito, tá? Então, aqui a gente sempre procura trazer aí algumas informações que vão ali, obviamente, interferir na sua estratégia, fazendo com que você consiga aí adentrar a vida pública através de uma aprovação em um concurso público dos seus sonhos, tá bom? Então é importante que você anote todas essas dicas aqui que eu diria para vocês que são, na verdade, segredos, que eu levei muito tempo para aprender, aprendi na pancada
e você está tendo a oportunidade aqui de aprender isso de uma maneira muito rápida, muito didática, pegar informações chaves que vão fazer uma diferença tremenda aí para a sua aprovação, beleza? Então, vamos lá. Vou passar aqui os slides que eu separei para vocês, tá? E vocês vão ver o seguinte, tá? Bem, os erros que são ali os mais comuns, os erros cruciais em concursos públicos, né? Para os estudantes que prestam provas de concursos públicos. Eu decidi trazer aqui 2 pontos cruciais e eu vou destrinchar dentro de cada um desses 2 pontos, né, subtópicos, digamos assim, e vocês vão analisar comigo o quão isso pode fazer diferença aí em toda a sua vida, tá bom? Bem, o primeiro ponto é aquilo que eu chamo de coisas básicas, ou seja, que em nenhuma hipótese você pode se dar ao luxo de não fazer, de não se atentar. Se você falhar em um desses pontos, você está fadado ao fracasso, digamos assim. O fracasso, no caso aqui, seria a não aprovação em um concurso público. Tá? Então, vou listar aqui para vocês subtópicos que eu considero dentro desse ponto 1, né, que seriam ali coisas básicas que em nenhuma hipótese você pode se dar ao luxo de não se atentar a essas coisinhas, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse é o seguinte: não saber ler as questões adequadamente. Tá? As questões são elaboradas justamente para tentar confundir o candidato, principalmente quando a gente fala aí em banca Sebrasp, que tem sido a banca organizadora que tem promovido o maior número de concursos espalhados aí pelo Brasil. Isso disparadamente. Principalmente os últimos concursos da Petrobras, do sistema Petrobras aí para nível superior e nível técnico, tem sido elaborado pela banca Sebrasp. Então, uma banca muito traiçoeira que você precisa estar muito seguro daquilo que você está fazendo. Ela pune severamente o candidato que gosta de chutar. Eu não sei a questão e vou chutar. Então, você não saber ler, você não saber interpretar, você não ter o feeling para saber o que o examinador realmente quer de você, vai fazer toda a diferença, né? Muitos de vocês aqui que acompanham o canal ficaram de fora desse último concurso por conta de um pontinho. Uma questão que você errou acabou fazendo com que você perdesse ali 2 pontos, né? Porque a banca Sebrasp trabalha dessa maneira. Uma questão errada, você perde 1 ponto referente àquela questão que você errou e perde um outro ponto de uma outra questão que você havia acertado. Então ela pune severamente os candidatos que erram a questão, ok? Bem, então esse é um ponto. Então você deve saber muito bem o que você está fazendo ao responder questões, principalmente quando a gente fala ali de banca Sebrasp. Existem outras bancas que trabalham também com esse sistema de certo e errado, mas a que é mais, digamos assim, punitiva é a banca Sebrasp. Existe uma outra banca chamada Quadrix, porém, ao invés de você perder 1 ponto, né, quando você erra uma questão ali, a banca Quadrix você perde meio ponto. Né? Tem um outro sistema. Quando você acerta uma questão, você ganha 1 ponto. Você errou uma questão, você perde meio ponto. Não é tão punitivo, então acaba que a sua estratégia se diferencia um pouco daquilo que a gente faz com a banca Sebrasp, ok? Então é muito importante que você se atente a isto. Um outro ponto que você deve observar é o seguinte, e eu insisto isso aqui, eu chego a ser cansativo, porque muitos de vocês não leem o edital. Gente, isso é coisa básica. Você pode observar que em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, sempre tem alguém perguntando algo que está dentro do edital. Pessoal, pense comigo. Se você quer ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, sendo aprovado em um concurso público, você deve fazer o mínimo de esforço possível. O mínimo que você deve fazer é se dar ao trabalho de ler o edital.
Não adianta você querer ganhar um salário como este, que está até acima do que se é praticado no mercado, se você não tem coragem, digamos assim, de ler um edital de um concurso público e saber as regras do jogo. E por que eu digo que isso é tão importante? Porque muitas pessoas que inclusive acompanham o nosso canal aqui, e não foi por falta de orientação, ficaram de fora das vagas porque não leram o edital. Quantas foram as pessoas que acompanham o canal que não foram fazer o exame de heteroidentificação porque achou que não era necessário e ficaram de fora, foram eliminados do processo porque não foram fazer o exame? Bem, oportunidade perdida, mas está lá no edital, mas a pessoa não se deu o trabalho de ler. Quantas foram as pessoas que eu citei aqui no canal, né? Porque você olha lá no edital, por exemplo, para nível técnico, que é necessário que você tenha a formação técnica e esteja registrado no respectivo conselho de classe. No caso dos técnicos industriais, estamos falando do CFT, CRT, né? Que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Conselho Regional dos Técnicos Industriais. É a mesma coisa, tá? Quando você for tirar ali o seu CRT, automaticamente você vai tirar o seu CFT, tá bom? É a mesma coisa. Porém, o Conselho dos Técnicos Industriais é um e o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, é outro. O que pode acontecer é se você conseguir, como engenheiro, né, você sendo engenheiro, você conseguir com o CREA uma carta ou um certificado que diga que você, como engenheiro, possa ou pode exercer ali as funções de técnico industrial. Eu, particularmente, não conheço, mas o edital abre essa possibilidade. O último edital agora, né, se referindo ao último edital. O edital anterior para nível técnico, não. Tanto é que tivemos engenheiros que, à época, inclusive, né, falaram comigo, não, eu vou fazer sim, e mesmo sem ter curso técnico, conseguiram entrar na Petrobras por ação judicial, porém a liminar caiu e foram mandados embora durante o curso de formação, justamente porque não se atentaram àquilo que estava no edital. O edital pedia que eles possuíssem formação técnica e também tivessem registro no respectivo conselho de classe. Então eles quiseram forçar ali a Petrobras a aceitar o CREA como conselho de classe e não foi aceito, né? Foram mandados embora. Eu particularmente conheço 4 pessoas que foram mandadas embora durante o curso de formação, inclusive um deles deixou o relato aqui no canal. Então é de suma importância que você leia o edital. Tá? O edital é a regra do jogo. Se você quer ganhar um salário como este, então se dê o trabalho, pelo menos, de ler o edital. Tá? Vou pegar aqui alguns comentários de vocês. O pessoal chegando, tá? O Wellington também está chegando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal. Então, vamos lá. Lembrando, se você ainda não deixou o seu like aqui no canal, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade, porque aqui constantemente estamos divulgando várias notícias em primeira mão. E é muito importante que você esteja antenado. Para isso, você precisa estar inscrito no canal também, ativar as notificações, para que assim que postarmos novos vídeos, você seja informado e saia na frente, ok? Vamos lá, então, prosseguir aqui com os nossos slides. Bem, o terceiro ponto que eu acho crucial, né? Bem, você não conhecer a banca organizadora, isso é um pecado muito grave. Você deve conhecer a banca organizadora, você deve focar naquilo que você deseja para a sua vida, para a sua carreira. Olha, o meu foco é Petrobras. Pois bem, qual tem sido a banca organizadora que tem realizado os últimos concursos da Petrobras? Banca Sebrasco. Então há, né, uma tendência que ela seja a organizadora do próximo concurso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer cada detalhe dessa banca.
né? O que a banca considera, qual é a linha de raciocínio dessa banca. É muito importante que eu conheça, né, toda a metodologia de trabalho da banca, justamente para que eu não cometa erros bobos e seja punido severamente por conta disso. Tá? Por exemplo, eu estou querendo ser aprovado no concurso que a banca organizadora é a Banca 6 Gran Rio, uma metodologia completamente diferente da Banca Sebrae, porque é certo e errado. Já lá na Banca 6 Gran Rio, a gente trabalha ali com 5 alternativas. Então, ela vai te apresentar alternativas que muitas pessoas preferem, né? Essa maneira de se cobrar ali o assunto dos alunos, porque bem ou mal a resposta é uma daquelas alternativas. Então, você consegue, às vezes, enxergar melhor a alternativa a ser marcada. Há outras pessoas que preferem a banca Sebrasp. Mas, de qualquer maneira, é importante que você conheça muito bem a banca organizadora do seu concurso, ok? Bem, outro ponto é não conhecer-se a si mesmo, né? Você não conhecer os seus limites, você não conhecer até onde você pode ir. E isso também é um outro pecado muito grave para quem deseja uma aprovação em um concurso público. Somos seres humanos diferentes, somos pessoas diferentes, temos uma capacidade de absorção de conteúdo diferente, né? Então, obviamente, que aquilo que eu fiz para mim não necessariamente vai ser o que irá servir, né, 100% para você. Obviamente que alguns ajustes podem ser feitos ali dentro de cada uma das metodologias aplicadas, né? Mas é importante que você conheça a você mesmo, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que consegue estudar durante 6 horas de maneira ininterrupta e absorver todo o conteúdo, maravilha, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Há pessoas que conseguem estudar, né, de maneira eficaz e eficiente durante 1 hora. Passou disso, ela já não consegue absorver mais os assuntos. Ou seja, não adianta eu insistir. Por quê? Porque será um tempo perdido. O que eu poderia fazer? Eu poderia estudar durante 1 hora, depois procuro uma outra coisa para fazer, para relaxar, e depois eu retomo os estudos, né? E assim eu vou intercalando, né, estudos e pausas, e aí com certeza o meu resultado lá na frente vai ser muito melhor do que simplesmente por um motivo de consciência, porque eu ouvi alguém dizer que estudava 12 horas seguidas, eu tenho que fazer a mesma coisa para conseguir ser aprovado. Não funciona assim, tá? Somos pessoas diferentes, temos realidades diferentes e precisamos adaptar, né, os nossos estudos à nossa realidade, ok? Perfeito. Vamos prosseguir aqui. Próximo ponto. Bem, não saber escolher bem os seus instrumentos de aprendizagem e memorização, tá? Ele é um complemento de tudo isso que eu falei para vocês aqui, né? Às vezes você pega já um modelo que está pronto, que eu vi na internet, que fulano fez, deu certo para ele, também vai funcionar para mim. Não necessariamente, tá? Pode funcionar? Pode funcionar. Ou também como não pode funcionar. Por quê? Somos pessoas diferentes. Você precisa conhecer a si mesmo, testar, tá, alguns modelos. E aí você vai encontrar aquilo que é melhor para você. Ok? Funciona exatamente assim. Por exemplo, quando você vai lá comprar um calçado, por mais que você ache ele bonito, você não precisa experimentá-lo, porque às vezes ele é bonito, de fato, mas a forma dele não é a forma adequada para os seus pés. Você vai se sentir incomodado. Então é exatamente isso. Às vezes existe um modelo que é muito bonito, é muito legal, funciona para determinado tipo de pessoa, mas não funciona para você. Existe um outro modelo, que às vezes não é nem tão bonito, tá? Mas é o adequado para você. Por isso que você precisa testar alguns modelos ali para que ele se adeque à sua realidade. Beleza? Bem, vamos lá. Próximo ponto. Não saber administrar o seu tempo. Novamente um outro ponto que é complemento
do que eu falei anteriormente, de você se conhecer, tá? Então você precisa otimizar o seu tempo. Não adianta você estudar 5, 6 horas direto se você só consegue absorver aquilo que estudou durante a primeira 1 hora. Então você precisa administrar muito bem o seu tempo. Eu não tenho tempo de estudar, eu até gostaria de me preparar para um concurso, professor, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Você só precisa parar a sua vida e enxergar um exemplo. Você que sai muito cedo de casa, não é verdade? Pega aquele busão lotado para ir para o trabalho, é cansativo, é estressante. Ok, quantas horas ou quantos minutos você fica dentro do busão? Eu fico 40 minutos, eu fico 1 hora e meia no busão. Bem, são 40 minutos, 1 hora ou 1 hora e meia de estudos que você poderia estar ali se dedicando, se preparando para concurso. Pô, professor, dá para fazer isso? Dá. Por que eu falo isso? Porque eu fazia isso. Quando eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava na Barra da Tijuca, quem é do Rio conhece, eu morava à época na cidade de São Gonçalo e tinha que me deslocar para a Barra da Tijuca, né? Então eu cruzava a ponte Rio-Niterói, pegava um pedaço da Avenida Brasil, pegava a linha amarela e eu tinha que sair muito cedinho de casa. Poxa, eu tinha que sair 4h30 de casa para conseguir chegar no trabalho 6 horas, 6h30. Por quê? Porque quem conhece o Rio de Janeiro sabe que 5 minutos a mais faz com que você chegue muito tarde no seu local de trabalho, porque as vias expressas ficam completamente interditadas, né? E o que eu fazia durante esse período? Eu ia estudando, pegava lá o meu livrinho, pegava lá as minhas anotações e ia otimizando os meus estudos, tá? Nesse período. Então era um período que para muitas pessoas seriam ali um lugar propício para reclamações, né? Que é o ambiente ali de ônibus lotado, né? Todo mundo reclamando da vida, tá? Mas o que você está fazendo para mudar ali o jogo, né? Para mudar a sua vida? Bem, eu estava aproveitando aquele tempo ali para estudar, ok? Então você deve fazer o mesmo, você deve otimizar o seu tempo de estudo. Vamos lá pegar aqui o que vocês estão falando aí. Pessoal, se vocês quiserem, pode já ir colocando as dúvidas aqui, que no decorrer da live eu já vou respondendo, beleza? Bem, outro ponto muito importante, né? É não lidar bem com as próprias necessidades, né? Você veja que um assunto acaba complementando o outro ponto, tá? Outra coisa também que você deve ter bastante cuidado, deve observar, é saber lidar ali com suas próprias necessidades, né? O que é prioridade ali na sua vida. Então, é importante que você vislumbre isso. E isso vai estar muito ligado também a itens que a gente vai ver bem à frente, tá? Bem, outra coisa, né, é não contar com ajuda quando é preciso. Poxa, você tem feito aí, né, muitos concursos públicos, pô, não tem dado certo. Peça ajuda. Pô, nós, por exemplo, estamos aqui para te ajudar, para te mostrar o caminho, o que você deve fazer. Existe um caminho mais fácil, digamos assim. Eu não estou falando que a coisa é fácil. Eu estou falando que às vezes a coisa não precisa ser tão árdua, tão dura, quanto tem sido para você. Será que você não está fazendo a coisa de maneira errada? Se você não está fazendo a coisa de maneira equivocada? Bem, eu acho que você, neste momento, deveria pedir ajuda. Poxa, o que eu poderia estar fazendo aqui diferente, né? Às vezes você está colocando uma força muito grande, um esforço muito grande, mas você tem ali mirado, né, em coisas equivocadas, né? E você deve pedir ajuda, você deve pedir orientação, você deve pedir conselho de quem já trilhou o caminho que você trilhou e conseguiu, tá? É como eu sempre digo, você não precisa inventar a roda, tá? Você não precisa. Por exemplo, eu sempre gosto de usar essa frase, né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato, ou seja, a estrada já está feita, você não precisa mais, digamos assim, desprender o esforço, a energia que eu desprendi. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi na pancada, por exemplo, todas essas informações aqui que eu fiz questão de separar para vocês, eu estou te dando
né, digamos assim, de mão beijada. Ou seja, você não precisa passar pelo sofrimento que eu passei para conseguir os resultados que eu obtive e tenho obtido, ok? Bem, o próximo ponto, aqui o último ponto, ou o último tópico, ou subtópico desse ponto 1, que são as coisas básicas que você deve se atentar, é não fazer exercícios e revisões. Bem, eu sempre insisto sobre esse tópico aqui, tá? Faça a maior quantidade de resoluções de questões que você conseguir, porque isso vai te ajudar a fixar, tá, a disciplina, a matéria. E principalmente você que está fazendo o curso técnico ou você que está fazendo a faculdade. Isso, inclusive, vai te ajudar ali durante o seu curso técnico e a faculdade, durante a sua formação, ok? Não espere sair do curso técnico, não espere sair da faculdade para começar seus estudos preparatórios para um concurso público. Você consegue conciliar os seus estudos. Inclusive, isso vai te ajudar muito ali durante a sua formação, ok? Deixa eu pegar aqui alguns comentários. O Doacir está falando, mestre Edson, suas orientações são de grande importância. É sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira aqui com vocês, tá bom, Doacir? Boa noite, professor. Acha que o novo certame para a Superior Petrobras será pela banca Sebrasp? O Ricardo Gomes está perguntando. Ricardo, particularmente eu apostaria nisso, tá bom? Mas obviamente que eu iria tentando conciliar aí com a banca 6 Gran Rio para não ser pego de surpresa. Eu ia tentar fazer ali um equilíbrio ali de estudos. Existe alguma informação concreta? Não, mas eu não gostaria de ser pego de surpresa. Por exemplo, está completamente focado na banca Sebrasp e aí vem a 6 Gran Rio, ou vice-versa, tá? E a gente consegue ali sim adequar os nossos estudos ali de acordo com a banca, ok? Mestre, devido aos percalços originados pelas mudanças de datas dos resultados, será que a banca permanecerá a mesma? Né? Já respondido a pergunta do Ricardo Gomes, tá? Então, a gente não tem informações. Eu, particularmente, apostaria na banca Sebrasp, mas ficaria de olho ali na 6 Gran Rio. Ok? Vamos lá, tá? Prosseguindo aqui. Vamos lá. Bem, agora vamos lá para o ponto 2. Então, vou abordar aqui os subtópicos desse ponto 2. Lembrando que eu estou falando sobre dois pontos, dois aspectos que eu acho de suma importância para que vocês consigam aí uma aprovação em concurso público, tá? Isso aqui eu não falo só no âmbito da Petrobras, não. Isso aqui se aplica a qualquer concurso que você deseje prestar para a sua vida, tá? Se você enxerga o concurso público como um dos processos mais democráticos para que você consiga ali obter uma mudança, né, uma transformação na sua vida, tanto financeira, né, uma estabilidade financeira ou também uma ascensão na carreira profissional, então você deve se atentar a isso, tá? Você deve, digamos assim, preencher os seus requisitos. Imagine o seguinte, que fosse como quando a gente está lá na iniciativa privada, né, e a iniciativa privada vai lá, está precisando contratar profissionais que tenham determinadas qualificações, que tenham determinado perfil, e você precisasse preencher ali aqueles perfis, né? E você desejasse, um exemplo, tá? Poxa, eu desejo muito entrar numa empresa, só que para entrar naquela empresa, eu sei que além de eu ter uma determinada formação, por exemplo, eu preciso conhecer um software específico, eu preciso estar fluente numa língua específica, enfim, você precisa preencher aquelas caixinhas ali para que você consiga estar apto a concorrer uma vaga para aquela empresa que você tanto vislumbra.
É exatamente assim em concurso público. Só que no concurso público, quando você pega lá o edital não vem falando esses pontos ou essas caixinhas que você deseja, que você precisa preencher para conseguir ser aprovado ali numa prova. E é essa caixinha ou essas caixinhas que eu estou mostrando aqui para vocês neste momento, tá? Que com certeza vai facilitar e em muito a sua jornada, a sua trajetória para que você consiga uma aprovação. Beleza? Bem, então vamos lá. Agora falamos sobre o primeiro tópico, ou subtópico do ponto 2, é quando a gente fala ali sobre o imediatismo, né? E eu estou fazendo um esforço tremendo aqui para mudar isso na cabecinha de vocês, né? Na cabecinha de vocês que eu falo, é a galera que presta concurso para a área industrial. Por quê? Porque quando a gente dá uma olhadinha para outras áreas, como, por exemplo, separei aqui inclusive para vocês, o tempo médio de preparação que alguém leva lá quando vai prestar um concurso para carreira policial, tá? Seja ali para Polícia Civil ou Polícia Federal, estou falando assim em concursos mais puxados, né, com um nível de dificuldade maior. A gente, por exemplo, a gente pega a carreira policial, um estudante em média leva de 2 a 4 anos durante a sua preparação. Então, por exemplo, quando sai um concurso, acabou de sair um concurso agora da Polícia Federal, um exemplo. Então, o que a galera que já está envolvida, já está vislumbrando um próximo concurso começa a fazer? Não, eu vou começar a estudar agora, porque daqui a 2, 3, 4 anos, mais ou menos, deve sair um concurso. Então, ele já preparou a mente dele para daqui a 2, 3, 4 anos, quando sair um concurso, ele está preparado. Se sair um concurso antes, poxa, muito legal. Mas ele já aceitou que ele vai se preparar durante esse tempo para que, assim quando sair o edital, ele esteja preparado. E isso não acontece no nosso meio. O que acontece é o seguinte: as pessoas querem se preparar para um concurso nível Petrobras, por exemplo, quando sai o edital. E isso é um equívoco, isso é um erro. Mas, professor, eu conheço fulano que fez uma preparação de 2 meses e conseguiu. Pessoal, não é a regra, essa é a exceção. Se existe alguém falando para você que consegue te preparar para um concurso nível Petrobras em 2, 3 meses, olha, eu sinto lhe informar, mas essa pessoa está te enganando, tá? Por quê? Porque, inclusive, eu já mostrei aqui para vocês no canal, eu fiz ali uma avaliação, né, da quantidade de disciplinas que você precisaria estudar. Peguei as literaturas mais clássicas que a gente tem ali de cada disciplina, fiz isso lá para nível técnico, para mecânica, nível técnico, e eu contabilizei, ou seja, eu contei a quantidade de páginas que você deveria ler, né, para que você tivesse a condição mínima de fazer uma prova decente para nível técnico da Petrobras. Pasmem, dá mais de 10 mil páginas. E isso eu estou partindo do seguinte pressuposto, que você teve a capacidade de ler o assunto apenas uma única vez, decorou todo o assunto e nunca mais você poderia ou deveria olhar aquele assunto, né? Partindo então dessa premissa que você olhou uma vez e decorou o assunto, que isso é quase que impossível, né? É muita coisa para você conseguir ver em pouco tempo. Por isso que eu sempre oriento, o quão antes você iniciar os seus estudos preparatórios é melhor. Por quê? Porque você vai conseguir ver cada assunto com calma e quando chegar à prova você vai estar mais do que preparado. Você vai conseguir a sua aprovação. O que adiantaria todo mês se abrisse um edital se você não estivesse preparado, né? Eu vejo muitas pessoas falando, poxa, quando vai abrir? Quando vai abrir o próximo edital? Pessoal, o mais importante não é o edital abrir. O mais importante é você estar preparado. Porque o que adianta? Por exemplo, a gente teve um concurso atrás do outro agora, no último ano, né? Nós tivemos o primeiro concurso Petrobras nível técnico, depois a gente teve TBG, depois a gente teve Transpetro e a gente teve mais Petrobras. 4 concursos, e isso eu não estou nem falando dos outros concursos, né? Itaipu, Nacional, enfim, estou falando desses 4 concursos. E a gente teve pessoas que fizeram os 4 concursos e não foram aprovadas. Por quê? Porque não estavam preparados. Então não é a quantidade de concursos.
é você estar preparado. Você só precisa de um concurso, você só precisa de uma vaga. Não adianta a gente ter aí 10 concursos ao ano se você não estiver preparado. Não vai resolver o seu problema. Um outro exemplo é quando a gente olha lá para a carreira administrativa, né? Então, o pessoal de carreira administrativa tem o mesmo pensamento. Eu vou começar a me preparar agora porque daqui a 1, 2, 3 anos haverá um concurso. Não sei qual, mas teremos um concurso. Só que quando sair um concurso, eu quero estar preparado. Ou quando sair o concurso dos meus sonhos, eu vou estar preparado. Idem, carreira jurídica, mesma coisa, 2 a 4 anos. Carreira fiscal, mais ainda, de 3 a 5 anos no mínimo de preparação. Mas a pessoa está predisposta a enfrentar isso porque ela sabe que uma vez estando preparada, sendo aprovada, ela vai conseguir mudar completamente a sua vida, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aí nos comentários. O Lucas está falando o seguinte, olha só que coisa bem interessante, né? Professor, no penúltimo concurso nível técnico Petrobras, fui eliminado porque passei no banheiro depois da prova. Uma dica, cuidado com o banheiro, né? E justamente, entra lá quando a gente falou assim, você deve conhecer a banca organizadora. Por quê? Com certeza, tá? Não foi a primeira vez que a banca a Sebrasp eliminou alguém por conta desse critério. Então, você sabe o quão rigoroso a banca é, né? A gente sabe que existem bancas mais flexíveis que outras. Exemplos. Tem banca que você consegue entrar no local de prova com um pacote de biscoito, né, com a embalagem normal, com a embalagem que você compra lá no mercado. Existem bancas que não, que você não consegue, você nem pode. Se você entrar com um pacote de biscoito com a embalagem do mercado, você é eliminado. A Sebrasp é uma, por exemplo. Ela pede lá no edital que você faça o quê? Coloque o biscoitinho dentro de um saquinho, né, transparente ou dentro de um potinho transparente. Aí, mais uma vez, um dos tópicos que eu citei. O candidato não leu o edital. Então ele vai para a prova sem se atentar a isso e é eliminado por questões bobas. Por quê? Não leu o edital. E isso acontece de montão, tá? Então aí fica a dica, tá bom? Prosseguindo aqui então, pessoal. Bem, falta de constância, um outro pecado mortal, né? As pessoas não são constantes. Começam no ritmo até muito bom, principalmente quando abrem o edital. Nossa, o que eu vejo de pessoas aqui com nível, né, de estímulo lá em cima, super empolgado, poxa, abriu o edital e tal, a gente vê ali nos grupos de estudos, não, agora a gente vai pegar firme. Mas aí o que acontece? Passou aquele momento no edital, veio a prova, não conseguiu a aprovação, a pessoa já murcha. Então, ou seja, não há uma constância. Ela tem aquela empolgação inicial, né? Intensifica os seus estudos durante 2, 3 meses e depois não consegue obter o resultado que gostaria, diminui o ritmo, quando na verdade deveria ser o inverso. Eu não consegui, vou intensificar os meus estudos para que quando aparecer um próximo edital, surgir um próximo edital, e vai surgir, vale lembrar que nós estamos numa época completamente propícia, tá? Tanto quando falamos ali na questão, por exemplo, tá? Expansão da Petrobras, já listei aqui inúmeros projetos de expansão da Petrobras, e também quando a gente fala ali em questões governamentais, né, que acabam startando esses processos. Então nós estamos num cenário completamente propício para que você se mantenha constante, porque teremos concursos sim. Quando, professor? Isso a gente não consegue cravar, mas uma coisa nós conseguimos afirmar. Teremos sim. Então esteja preparado, esteja pronto. Então seja constante. Não adianta você elevar o seu nível lá em cima durante a abertura do edital e depois descer, né? Há um dito popular que diz o seguinte, né? Devagar e sempre. Então é exatamente isso, tá? Ainda que o seu nível de estudo não esteja como você gostaria, mas procure se manter constante, ok? Deixa eu ver aqui.
se há mais comentários aqui. O Gabriel fala o seguinte, olha, começando agora a estudar, estou no final da faculdade de engenharia, acha que dá para pensar em sonhar e passar nesse próximo? Ou tenho que ter essa mentalidade de começar a olhar com calma a longo prazo? Então é exatamente isso, Gabriel, tá? Então você precisa, digamos assim, calibrar a sua mente. Se aparecer um concurso no meio do caminho, dos seus estudos, e você for aprovado, pô, maravilha. Mas, se você não for aprovado, tá tudo bem. Estava dentro do seu planejado ou do seu planejamento. Você não vai ficar frustrado porque não conseguiu, tá? Então, você deve calibrar a sua mente. Poxa, se você conseguir obter êxito no meio ali daquilo que você tinha planejado, poxa, sucesso, é isso mesmo. Pô, que legal que deu certo. Mas vale lembrar, a gente não pode tomar as exceções como regra, tá? Justamente o nome é regra por conta disso. Por quê? Porque o maior volume de situações acontecem daquela maneira, né? Naquele padrão, e não a exceção. A exceção, como o próprio nome diz, é um ponto fora da curva, é algo que foi excepcional ao que normalmente acontece, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui. Bem, terceiro ponto está intimamente linkado ao que eu falei anteriormente, que é desistir após algumas reprovações. Você precisa entender que as reprovações vão fazer parte do processo, tá? Então é assim. Pense você, quem gosta de futebol aí vai entender muito bem isso que eu quero dizer. É possível, quando a gente pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, qual é a probabilidade de um time ser campeão sem perder um único jogo? É possível isso? Bem, quando a gente pega os históricos, a gente vê que não. Nessa configuração, onde a gente tem ali um campeonato muito equilibrado, é quase que impossível um time ser campeão ali sem perder nenhum jogo. Nem, por exemplo, quando a gente pega lá o Flamengo de 2019, que é algo muito recente aqui em nossa memória, e a gente consegue ver, né, o quão diferente, o quão talentoso aquele time era, os planetas estavam alinhados, as coisas estavam acontecendo, tudo dava certo. Nem aquele Flamengo conseguiu ganhar todos os jogos. E vale ressaltar que os jogos que aquele Flamengo perdeu foram para times que eram infinitamente inferiores a ele. E você veja, mesmo assim aquele time perdeu. Por quê? Porque durante ali os seus estudos preparatórios, você vai perder algumas provas, você vai receber algumas reprovações. Mas veja, essas reprovações, na verdade, são justamente aquilo que vai fazer com que você ajuste algumas coisas. Às vezes você vai ser reprovado porque não soube administrar o seu tempo. Opa, não soube administrar o meu tempo, então é algo que eu preciso focar, né? Ou você não foi tão bem lá em português. Opa, preciso focar mais em português. Então, na verdade, você não deve olhar uma reprovação como algo negativo, mas sim a uma situação que vai externar aonde tem sido a sua dificuldade. Você vai focar naquela dificuldade, vai aparar as arestas, e aí, quando chegar o concurso dos seus sonhos, aquilo que você tanto deseja, você vai estar prontinho ali para conseguir a sua aprovação. Tá? Então, a gente precisa sempre olhar o copo meio cheio e não meio vazio. A gente deve tirar aproveitamento até das coisas ruins. E aí entra aquele conceito que a gente sempre fala de resiliência, que é você absorver o impacto, né? Absorver a energia do impacto e depois devolvê-la com a mesma intensidade. Você faz isso como? Poxa, recebi o impacto ali de uma reprovação. Fiquei triste durante 1, 2 dias, uma semana. Tudo bem. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me recompor e continuar focado ali para conseguir o meu objetivo final, ok?
O Daniel está falando, olha, não fui bem nesse último concurso. Acredita que novas possibilidades para técnico de segurança do trabalho para o próximo concurso? Eu acredito sim, tá, Daniel? De qualquer forma, esse conselho que eu acabei de dar aqui serve para você, tá bom? Você deve analisar aonde foi que você errou, aonde foi que você pecou, focar nisso e vamos partir para a próxima, tá bom? Desistir não é uma opção. Concurso público a gente não faz para passar, a gente faz até passar, ok? O Emanuel Santos está falando. Boa noite, professor. Passei no último concurso da Petrobras para técnico e mecânico. Meus parabéns, Manuel. Poxa, que legal. Quero agradecer pelas orientações. Fico muito feliz que, de alguma maneira, a gente tenha conseguido aqui contribuir para a sua aprovação, tá bom? Muito feliz mesmo, tá bom? Se depois você der um pulo aqui ou passar aqui por Macaé, depois procura a gente aqui para dar um abraço, tá bom? Ricardo, professor, no último concurso da Petrobras não fui eliminado e isso para mim já foi uma baita conquista, olha só que legal, né? Agora é passar com ponto suficiente para ser chamado, ou seja, você está bem pertinho, né, Ricardo, do seu objetivo, é isso mesmo, poxa, olha, já é uma grande vitória, poxa, não fui eliminado, isso mesmo, agora qual o próximo passo? Poxa, vou consertar aquelas coisinhas que eu acabei errando, né, para estar ali dentro do cadastro de reserva, me esforçar um pouquinho mais, quem sabe já estar ali dentro das imediatas e resolver logo a minha vida. É isso mesmo, tá bom? Olha o Felipe Santos falando aí, poxa, que legal, Felipe. Eu fui aprovado no concurso Petrobras 2023.2, que foi esse último agora, estudando pelo modo turbo mecânica. Poxa, que legal, Felipe, muito feliz por você, tá? Sinal que tem dado certo aí no nosso trabalho. A gente fica muito feliz aqui quando a gente consegue contribuir, né, efetivamente para a mudança de vidas. Isso é muito satisfatório, tá? Prosseguindo, pessoal, olha só. Então, inclusive deixei destacado aí o subtópico 4 do ponto 2, né? Não estar disposto a abrir mão de algumas coisas para conquistar a sua aprovação. Pessoal, não dá para a gente abraçar o mundo, tá? A gente precisa, isso é uma lei da vida, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Para a gente conquistar uma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. E o que você está predisposto a abrir mão neste momento para conseguir a sua aprovação? Eu lembro que durante o meu curso técnico e também durante a minha faculdade, inclusive eu converso muito com os meus amigos da época de faculdade, e a gente fala muito sobre isso, né? O quão era sacrificante para a gente, às vezes, perder o sábado, porque a gente tirava o sábado para estudar, a gente se reunia na faculdade para estudar, para se dedicar para as provas também, já me preparando aí para concursos, a gente deixava a nossa família, a gente abandonava lazeres, mas porque a gente queria um algo a mais, né? E eu lembro, e eu consigo ver isso hoje, que todos aqueles que de certa forma abriram mão de alguma coisa lá atrás estão muito bem hoje. Em contrapartida, aqueles que não quiseram abrir mão, né, de festas, enfim, de lazeres, nada que fosse. Não estou dizendo que não era permitido, porém não acabaram não alcançando os mesmos resultados, né? E é justamente por conta disso. Você tem que abrir mão de alguma coisa. A vida é assim, tá? Você precisa abrir mão de alguma coisa para conquistar outra coisa. E eu falo aqui, por exemplo, numa aprovação em um concurso público. Quando a gente volta lá na parte de tempo médio de preparação, né? Será que para você entrar, por exemplo, para a Polícia Federal, você estaria predisposto ali a se abdicar de algumas coisas durante 2, 3, 4 anos da sua vida em prol de um sonho? Só faz isso, só tem coragem de fazer isso quem está muito convicto que vai conseguir. Porque a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é o tempo. E quando você fala assim, poxa, eu vou perder 4 anos da minha vida estudando, você tem que estar muito convicto que você vai conseguir. Porque se você não estiver convicto, você não vai abrir mão. Tá?
Guarde isso para a sua vida. Se você não estiver convicto, você não vai abrir mão de alguma coisa na sua vida em prol de alguma coisa que só está no seu imaginário. Tá? Então, você precisa estar convicto. A partir do momento que você está convicto, pronto, eu vou conseguir você abrir mão, né, de algumas coisas, não vai ser um peso, não vai ser um fardo para você, tá bom? Então, é assim que funciona. Olha só o Carlos Michel falando aí. Carlos Michel é amigão meu, tá? Amigão de faculdade. Hoje a gente também tem a oportunidade de trabalhar junto. Ele acompanhou de perto, né? Foram muitos sábados, né? Então é isso aí. Tamo junto, Michel. Aqui, prosseguindo, pessoal, vamos lá? Então, aí eu trago agora para vocês uma reflexão, né? Ainda nessa linha de raciocínio. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente se propõe, por exemplo, vou utilizar aqui a engenharia mecânica como exemplo. Vamos supor que você se predispõe a fazer uma faculdade de engenharia mecânica que vai levar ali entre 5 e 6 anos, dependendo ali da instituição a qual você vai estar cursando, né, a faculdade, de 5 a 6 anos. Então você inicia a sua faculdade e você tem ali uma data, né, de término, isso se você não pegar nenhuma matéria aí pelo caminho, né, nenhuma dependência aí de matéria pelo caminho. Bem, qual é a garantia que você tem ao término ali da sua formação? Ninguém te garantiu absolutamente nada. Você muito bem pode chegar no final da sua formação, simplesmente você está com um canudo nas suas mãos, com o seu diploma nas suas mãos e está sem emprego. E é o que acontece aí em 99% dos casos, né? Então você não tem absolutamente garantia nenhuma de que você irá conseguir conseguir ali um trabalho pelo simples fato de você ter cursado ali uma engenharia mecânica ao longo de 5, 6 anos, né? Mas eu digo o seguinte para você, quando você se dedica, quando você foca, né, as suas energias, por exemplo, num concurso público, é certo que a média é isso, você não passa desse período, né, de 5, 6 anos para conseguir a sua aprovação. Mas talvez você fale assim, poxa professor, mas eu conheço alguém que foi aprovado estudando durante 15 anos, levou 20 anos para ser aprovado. Sim, mas o que faz com que essa média fique abaixo ali de 6 e 5, digamos assim, é quando você pega o outro exemplo, né, que vai mostrar para você que teve pessoas que estudou ali com 2, 3 meses, né, de preparação. Então, na média, tá, ninguém que obviamente permanece focado, né, passa disso, de 4, 5 anos ali para conseguir a sua aprovação. E, na verdade, esse tempo é até menor. Por quê? Porque existem aquilo que eu chamo de concursos escadas, né, que não é o que eu quero, mas é o que vai me dar uma estrutura para que eu consiga me preparar para algo maior. Um exemplo disso, por exemplo, normalmente, tá, 99% dos casos ali da galera que presta concurso e consegue aprovação aí, por exemplo, um auditor fiscal, né, é a galera que já era concursada. Por quê? Porque utilizou um outro concurso, né, como escada, o foco dela sempre foi ali ser auditor fiscal, porém ela sabia que ela precisaria de tempo, de dinheiro para investir em boas literaturas, né, em bons cursos, então ela sabia que ela precisava de uma estrutura para conseguir chegar até lá. Então o que ela fez? Não, preciso de uma estratégia, eu preciso uma certa tranquilidade, eu preciso passar num concurso que não é o concurso dos meus sonhos, mas é o concurso que vai me possibilitar ter uma estrutura para conseguir chegar aonde eu quero. Então é exatamente isso, tá? Então, na verdade, essas pessoas conseguem ali serem aprovadas em outros concursos menores. Às vezes é tão bom quanto, mas não é o que ela desejou para a sua vida, tá? Então
Então isso acontece muito, tá? Então você não tem absolutamente garantia nenhuma. O processo mais democrático, quando eu falei lá atrás, que existe, né, que você só depende de você, do seu esforço, do seu empenho, das suas abdicações para conseguir ali seu resultado, é concurso público, tá? Então funciona dessa maneira, beleza? Vou pegar aqui mais alguns comentários de vocês e vou trazer aqui já novidades para vocês aqui que acompanham o nosso canal, né? Olha o Eduardo de Caraguatatuba. Forte abraço, Eduardo. Tudo bem com você, meu amigo? Bem, então já peguei aqui alguns comentários e atendendo aí a inúmeros pedidos de vocês, tá bom? Estamos dando início hoje ao lançamento aí do modo turbo mecânica Petrobras 2.0, tá? E para quem já conhece aí o modo turbo mecânica, que a gente sempre fala aqui do nosso curso, inclusive citado aí pelo Felipe anteriormente, que foi aprovado no último concurso utilizando o nosso curso, tá? Bem, a gente tem aí vários bônus além do material que você já conhece, tá? Já são mais de 2.500 questões lá dentro do material resolvidas detalhadamente, onde a gente aplica a metodologia a gente aproveita as resoluções das questões para já inserirmos ali a parte conceitual das disciplinas, então a gente consegue matar vários coelhos com uma cajadada só, né? Fazendo com que você memorize, saiba como a banca a cobra gosta de cobrar determinados assuntos, né? Então você já consegue, digamos assim, calibrar a sua mente para a prova, né? A gente trabalha isso e faz com que você se aprofunde dentro das disciplinas, ainda que a gente tome esse cuidado, você nunca tenha entrado, né, a área industrial. Eu gosto sempre de partir desse pressuposto, né, que os alunos nunca tiveram a oportunidade de ver determinados elementos dentro da área industrial. Isso não é um problema, porque a gente cuida disso, né? Eu faço questão de mostrar para vocês como que a coisa funciona. E dentro do modo turbo a gente tem inúmeros bônus. Por exemplo, como o manual prático do concurseiro, que é eu mostrando todo o passo a passo que eu fiz para conseguir a aprovação, né? A minha aprovação. E você consegue pegar esse modelo, né, que eu fiz e aplicar para a sua realidade, para que você consiga ali otimizar os seus estudos e, obviamente, né, como eu disse, você não precisa inventar a roda, a coisa já está pronta, a receita já está pronta. Você pega e calibra ela para a sua realidade. Então o primeiro bônus, você já tem acesso ali ao manual prático do concurseiro, que seria um curso à parte do modo turbo mecânica, porém os alunos do modo turbo mecânica 2.0 já têm acesso a este material, né? Bem, o próximo bônus que nós temos são diversos simulados dentro do nosso curso, inclusive já sairá mais simulados dentro do nosso curso, tá? Mas já tem inúmeros simulados lá, tanto no estilo Banca Sebrae quanto no estilo Banca CESP, já vislumbrando aí os próximos concursos, né? Ah, professor, vai ser Banca Sebrae ou vai ser Banca CESP? A gente não sabe. Ou melhor, seja Gran Rio ou Banca Sebrae, a gente não sabe, mas já preparando os alunos para qualquer uma das bancas que vierem, eles já estarem prontos, a gente já está vislumbrando isso, tá bom? O outro bônus é o preparatório para o estágio de adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica, né? E por que a gente decidiu colocar esse curso, que também é um curso à parte, dentro do modo turbo mecânica? Porque não sei se vocês repararam, de uns 4 anos para cá, mais ou menos, a aeronáutica mudou a sua banca organizadora, né, que elaborava as provas ali para o estágio de adaptação, e ela literalmente tem copiado as questões que são da Petrobras. Obviamente a gente achou pertinente pegar esse material e inserirmos ele dentro do modo turbo, porque caso queira o aluno se preparar para o estágio de adaptação, ele vai ter um material muito mais robusto para conseguir aí a sua aprovação, tendo em vista que são pouquíssimas vagas
para o estágio de adaptação. Tá? Então, ele vai ter ali uma preparação muito robusta, né? E aí, obviamente, ele consegue ou conseguirá resultados bem satisfatórios, tá bom? Bem, também temos o seguinte bônus, é muito legal quando a gente consegue reunir toda a equipe ali dentro de um grupo VIP do Telegram. E por que a gente gosta do Telegram? Porque o Telegram, o aluno que adentra ao grupo, ele consegue pegar as conversas antigas, né? Então, ele não começa a ver a partir do ponto que ele entra para frente. Ele consegue recuperar as conversas antigas e, às vezes, a dúvida dele naquele momento já foi a dúvida de um outro colega que tenha questionado, que tenha perguntado e a gente tenha respondido anteriormente. Tá? Então, você também tem acesso ao grupo VIP do Telegram. E temos novidades aqui no modo Turbo Mecânica 2.0. Então, eu acabei de apresentar os bônus a vocês e agora eu vou estar apresentando aí novidades, tá? E tem mais novidades que eu não vou citar aqui agora, vou citar posteriormente, mas teremos mais novidades aí que vai ser uma surpresa bem legal para vocês, mas para outro dia eu falo. Bem, a primeira novidade que eu gostaria de comentar com vocês hoje aqui é que eu estarei fazendo um trabalho de mentoria a cada 15 dias com todos os alunos aí do modo Turbo Mecânica 2.0. Isso mesmo, eu vou estar fazendo um trabalho de mentoria com cada um de vocês. Vou estar realizando uma live de 15 em 15 dias para mentorar vocês aí e a gente vai chegar o mais preparado possível aí nos próximos concursos. Então, isso é uma baita novidade aqui, uma oportunidade ímpar, tá, para os alunos aí do modo Turbo Mecânica 2.0. Uma outra novidade é que os alunos do modo Turbo Mecânica 2.0 terão aí 50% de desconto na renovação da sua assinatura. Lembrando que a assinatura do modo turbo ela é anual, tá? E na renovação, quando você for fazer, você tem direito aí a 50% de desconto, tá? Lembrando que daqui a um ano o material não vai ser o mesmo, né, que você está adquirindo hoje. Ele vai estar, obviamente, muito maior, tá? Então, e muito melhor, muito mais robusto. Então, quando você for renovar, você ainda tem essa oportunidade de ter ali 50% de desconto. Beleza, professor? Entendi tudinho, direitinho, já conheço o modo turbo. Como que eu faço para fazer a aquisição do material? Eu estou deixando aqui o QR Code para que você coloque, escaneie aí através do seu celular e você consiga ter acesso também. Vou colocar o link, vou fixar aqui o link nos comentários para que vocês consigam também acessar via link o curso, né? E você vai verificar lá que o nosso material está com um valor promocional de R$ 997, ou em 12 vezes através de pagamentos híbridos. Se você optar assim, você pode pagar através de 2 cartões ou cartão mais Pix. Fique à vontade, tá? Por enquanto a plataforma só possibilita você pagar via boleto em apenas uma única vez, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu pegar aqui os comentários de vocês. Já vou fixar aqui o link para que vocês consigam ter acesso, tá bom? Deixa eu pegar aqui o comentário de todos vocês, tá? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem ir perguntando aqui que o professor vai respondendo, beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui.
E ele vai ficar fixado aqui nos comentários, tá? E vale lembrar, pessoal, tá, que para que não aconteça o que aconteceu nas turmas passadas, eu vou ressaltar aqui, tá, que o número de alunos é limitado. Muita gente veio reclamar, veio chorar depois. Poxa, professor, tentou comprar, tentou adquirir o modo turbo mecânica, né, no caso lá o 1.0, não conseguiu, porque as turmas foram encerradas. Assim vai acontecer com esse aqui, tá bom? Então, se você quiser fazer a aquisição, faça a aquisição o mais rápido possível, porque número de alunos limitados, justamente para que a gente tenha a possibilidade de dar o melhor atendimento, a melhor qualidade para todos vocês, tá bom? Depois não adianta chorar, não adianta reclamar. O quanto antes você iniciar a sua preparação é o ideal, né? Não deixe, não cometa esse equívoco de deixar a abertura do edital, esperar a abertura do edital para iniciar a sua preparação. É um erro crucial, às vezes o que vai matar o seu sonho. Pessoal, até utilizando aqui como analogia, o que tem acontecido aí nos últimos campeonatos. Observe o desempenho das equipes que deixam ali para fazerem a sua preparação perto de iniciar o campeonato estadual. Vocês conseguem ver nitidamente o desempenho dos jogadores em campos, né? Normalmente a equipe que tem ali o seu calendário estendido por conta de competições internacionais, quando a equipe vai lá para disputar o Mundial, normalmente os jogadores já têm as férias ali lá para o mês de janeiro, né? Sendo que o campeonato estadual normalmente vai começar ali no finalzinho de fevereiro, né? Início ali de março. Então você já tem um problema, porque a preparação do jogador vai ser bem próximo a quando ele for disputar o campeonato. Você consegue ver nitidamente, né, os jogadores já gordinhos, né, fora de forma, fora de ritmo, e você fala assim, poxa, nem parece aquele outro jogador que eu vi na temporada passada. De fato, por quê? Porque a preparação dele ficou para cima da hora da prova, que no caso do jogador é na hora do campeonato, tá bom? Então, você não pode cometer esse erro, você não pode, não deve cometer esse equívoco, tá bom? Então, isso. Bem, deixa eu responder aqui alguns questionamentos aqui. O Anderson está falando, olha, o curso do Edson é o pulo do gato, já mastigou tudo pra gente, hoje é o meu guia, nas dúvidas que são mais fundo. Sim, aí ele vai para a literatura. E vale ressaltar que a gente já faz esse trabalho também, tá? A gente se baseia, tá, nas literaturas mais clássicas que você pode imaginar, que você pode procurar. A gente também tem esse cuidado, justamente para que vocês estejam bem embasados, bem solidificados para irem para as provas, tá bom? Então é isso, pessoal. E aí, uma super novidade, né, é justamente o trabalho de mentoria que eu vou estar fazendo com vocês. Eu acho que isso vai dar um diferencial muito grande aí, porque nós vamos trabalhar inúmeras questões que com certeza os nossos alunos vão chegar o mais preparado possível aí para as provas, tá bom? Então, espero ter esclarecido muitas dúvidas aqui. Também espero que vocês tenham anotado tudo aquilo que eu citei aqui, tá? Que é de suma importância, vai fazer uma extrema diferença aí para os seus estudos e, consequentemente, para a aprovação de todos vocês, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Espero mais uma vez ter contribuído aí com todos vocês. Dúvidas, vocês também podem chamar a nossa equipe através do WhatsApp, que eu vou deixar também fixado aqui nos comentários, tá? Vocês podem startar lá a nossa equipe, que eles vão estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade. Novamente ressaltando, as vagas são limitadas. Quando a turma fechar, quando a turma encerrar, depois não adianta chorar. Poxa, professor, não adianta, tá bom? Então aproveite a oportunidade, tá bom? Bem, tenham todos vocês aí uma excelente fim de noite, tá bom? Forte abraço
e até a próxima.